Podemos iniciar, então, nossa aula enquanto essas coisas não são resolvidas. Vocês puderem digitar algo aí no chat, eu estou vendo o chat aqui, eu vou entender a resposta de vocês. Ok, então vamos lá. Bem, a gente está trabalhando com a polarização do transistor. Ora, quando a gente fala em polarizar, a gente de cara está dizendo, olha, meu interesse é amplificar. Eu quero amplificar, porque se eu quiser trabalhar o transistor como chave entre corte e saturação, né, eu não tenho que ter grande preocupação, não. Basta eu fazer com que a corrente de base seja suficientemente grande para levar o transistor para a região de saturação. É muito simples trabalhar com o transistor entre corte e saturação, como chave. Mas na amplificação, eu quero que o transistor trabalhe na região ativa, então, em princípio, eu quero ele no meio da região ativa. Né? Então, se eu quero ele no meio da região ativa, eu tenho que fazer um pouco mais de conta, digamos assim, para colocar o ponto Q, né, no local certo. Vocês estão vendo aí, por exemplo, um cálculo. Deixa eu voltar aqui, talvez seja melhor. Né? Não, aqui antes ainda. Isso. Opa, é antes. Isso, pronto. A gente terminou de estudar a polarização por divisor de tensão na base. Esse circuito aqui. Isso aí a gente fez na aula passada. Né? Hoje, a gente vai iniciar, né, o circuito com realimentação de tensão do coletor. Né? É esse circuito que você está vendo aí, aqui. Né? Você tem um resistor que interliga base com coletor. Quando você olha para esse circuito, boa parte das pessoas dizem que essa corrente que está sendo identificada aí como micelinha, as pessoas chamam ela de corrente de coletor. Eu, Arquimedes, não gosto. Né? Não gosto porque, na verdade, numericamente, ela é igual à corrente de emissor. Essa que está aqui. Sabe por quê? Porque ela é a soma da corrente que, de fato, entra no coletor com a corrente que é desviada para a base. IC mais IB é IE. Então, esse IC', isso aqui, eu não vou botar aproximadamente, não. É igual à corrente de emissor. E isso, às vezes, o aluno acha estranho. Então, é preciso dizer para ele que, de fato, ela não é a corrente de emissor, uma vez que a corrente de emissor está aqui embaixo. Mas, numericamente, ela é igual. Qualquer mudança nesta corrente vai ser percebida nessa outra na mesma hora. Né? A mudança de uma implica na mudança da outra. Tá certo? Então, você está vendo aí um esquema de um amplificador onde não se mostrou a parte AC. Aqui fica a minha fonte de sinal AC e aqui fica a minha carga, né? Meu RL. Essas duas partes, elas não estavam desenhadas aí. Eu estou desenhando agora. Então, o que eu quero com este circuito é... Opa, esse capacitor aqui por fora. O que eu quero com este circuito é saber se para determinados valores de RC, RF e RE, se esse camarada está aproximadamente no meio da região ativa. Tá certo? Aqui tem um comentário que a gente pega lá no livro do Boylestat. Ele comenta que este circuito também ele tem uma melhoria de estabilidade. Eu comentei com vocês, não sei se vocês se lembram, de que este circuito aqui, polarização por divisor de tensão na base, é muito estável. É muito estável mesmo.
E isso é ótimo. Eu quero a estabilidade. Então, ele comenta que esse aí é um outro circuito que também fornece uma solução, digamos assim, estável. Tá certo? Então, ele comenta aí mais o seguinte: neste circuito de polarização, o ponto Q está apenas ligeiramente dependente do beta do transistor. Isso não é bom. Depender do beta é uma porcaria, porque cada vez que o beta variar, porque as condições ambientais variaram, luminosidade, temperatura, isso vai provocar imediatamente uma variação no beta que desloca o meu ponto Q, fazendo com que o meu sinal possa começar a ter a apresentar uma certa distorção. Ok? Vamos adiante. Eita, que está chegando, gente. Muito bem, então a análise deste circuito segue o mesmo estilo de análise que a gente fez antes, né? É usar a lei das tensões de Kirchhoff para poder resolver. Por sinal, deixa eu dar uma paradinha. Tinha um exercício que era para entregar hoje, lá na. Tinha, não tem, ele está lá, no AVA. A pedido, eu passei esse exercício para o dia 24 de novembro. Né? A pergunta é: dava para eu resolver o que tinha lá naquela lista? A resposta é: você conhece a lei das tensões de Kirchhoff? É a única coisa que eu preciso. Na verdade, todas as polarizações que a gente estudou aqui, polarização por divisor de tensão na base, polarização fixa, polarização com resistor de emissor, essa que a gente vai ver agora, o estudo dessa polarização é a aplicação direta da lei das tensões de Kirchhoff. Não tem nenhuma surpresa, né? Você aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, você consegue fazer todo o estudo, né? Vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff neste circuito. Então ele pegou aqui um circuito fechado, né? De acordo com a lei das tensões de Kirchhoff, a soma das tensões ao longo de um percurso fechado é igual a zero. E isso a gente sabe por quê, e acredito eu, saibam, inclusive, provar que a soma das tensões ao longo de um percurso fechado sempre dará zero, desde que você siga a mesma orientação. Tá? Então, quem concorda, positivo, sinal. Quem discorda, sinal negativo. Então, vamos lá. O circuito é esse que está aí mostrado na... Eu vou tirar aqui o chat, qualquer coisa pode me dar um toque aí abrindo o microfone. Né? Eu vou percorrer esse circuito fechado que está mostrado aí no slide. Né? Então, VCC concorda, tá certo? Então, sinal positivo, tá certo? Toda vez que eu ando no mesmo sentido da corrente, é porque a tensão está ao contrário. Então, portanto, discorda. Né? Toda vez que eu acompanho, exceto quando é fonte. Pode ver aqui que nesta fonte, né, é por isso que fonte é um elemento ativo. Corrente e tensão, né, tem absolutamente o mesmo sentido. Todos os outros elementos é o contrário. Você pegar um resistor, um capacitor, né? Então, a tensão, a fonte de tensão VCC concorda, portanto, sinal positivo, né? Quando eu passo ali naquele resistor RC, a corrente chamada IC', né? Ela está indo no mesmo sentido dessa seta grandona que eu estou percorrendo. Então, portanto, sinal negativo. Né? Quando eu passo pelo resistor RF, eu estou indo no mesmo sentido da corrente de base. Portanto, sinal negativo. Fica menos IB vezes a resistência de base, que nesse caso aí vai ser o RF.
Quando eu passar por VBE, opa, VBE vai estar ao contrário, né? Eu passo descendo e VBE está subindo. Quando eu passar pelo resistor RE, eu passo no mesmo Oi? No mesmo sentido da corrente emissor, portanto, sinal negativo, tá certo? Aí ele chama a atenção aí de que IC, naturalmente, é muito menor, IB, desculpe, é muito menor do que IC. E que essa corrente IC' aqui, ela, na verdade, ela deriva em duas frentes. Uma corrente de coletor, que é a corrente que de fato entra no coletor, e uma corrente de base, que é a corrente que vai para a base. Né? Então, IB mais IC, isso eu chamo de IE. Mas IE é aproximadamente igual a IC, de modo que IC' e IC são aproximadamente iguais. Eu, professor Arquimedes, não gosto dessa abordagem. Né? Eu prefiro que o aluno, na prova, quando for calcular aquela tensão ali, diga que é o valor do resistor RC pela corrente que o atravessa, que é IB mais IC. Eu sei que IB é desprezível diante de IC, mas isso ele diz mais adiante. Né? Ok? Então vamos lá. É bom a pessoa mostrar que sabe, tá certo? Muito bem. Então, IC, a gente já sabe. Se ele está na região ativa, veja que aqui ele não chamou a atenção para esse fato. Ele já diz, sabendo que IC é beta e B, na verdade, se e somente se ele estiver na região ativa. Então, IC é beta e B, e é aproximadamente igual a IC, já que eu estou desprezando IB em relação a IC. A equação de Malha, a lei das tensões de Kirchhoff, vai se transformar nesta outra equação. VCC continua, IC', que é IC, virou beta IB, vezes RC, IBRB está lá presente, menos VBE, e o IE, que é aproximadamente igual a IC, vai ficar menos beta IB vezes RE. De modo que depois que você pega essa mistura toda e resolve, né? Tem um monte de termo aqui em IB, você põe esse termo em IB em evidência, vai ficar IB vezes beta RC, IB vezes RB, IB vezes beta RE. Veja que eu tenho duas vezes beta. Então, eu ponho também o beta em evidência, fica RC mais RE. Tá certo? Então, eu consigo calcular a corrente de base através desta equação aqui. A corrente de base será VCC menos VBE dividido por RB mais beta RC mais RE. Tá certo? Essa é a solução dessa equação. Diga-me a corrente, diga-me a tensão de alimentação. Eu sei que VBE é 0,7, 0,6, depende da questão, depende da pessoa que está resolvendo. Né? Você vai encontrar livro que vai usar 0,6, 0,65, 0,7, e tem alguns poucos livros que também chamam de 0,5, botam 0,5 para esse valor, já que a gente está admitindo que os transistores são todos de silício, porque se não fossem, aí o valor de VBS seria diferente. Né? Então, muito facilmente mesmo, a gente consegue encontrar aí o valor da corrente de base. Eu também preciso sempre fazer a malha de saída, no caso, coletor emissor. É através dessa malha de saída que eu vou tirar uma equação importantíssima. Vocês lembram como é o nome desta equação? Estou esperando, ninguém lembra. Nada, gente.
O come não. O nome não. Certo. Chama-se reta de carga, né? Equação da reta de carga. Então, a gente olha para a saída, daqui deste circuito de saída, vai sair a equação da reta de carga. Né, Thales? Beleza. Eu vou analisar também aqui a minha malha de saída. Então, veja, eu vou percorrer ela nesse sentido. Tá certo? Então, eu vou ver quem concorda e quem discorda. RE e E é a tensão no resistor RE, concorda. VCE, concorda. Né? A tensão aqui em linha, que ele está chamando de linha. E linha C vezes RC, concorda. Só que aqui ele pega ele passa por aqui descendo e VCC está indicando somando. Então é negativo. Montou essa equação, fez as mesmas aproximações que a gente comentou anteriormente. Né? IC' vira IC, que é beta e B. Né? A gente sabe, se você quiser, você pode botar esse E em função de IC, mas a gente já bota que é aproximadamente igual. Né? Então, vai ficar RE, aqui vai ficar IC, IC' é IC, vezes RC, e do outro lado vai passar VCC positivo menos VCE. Opa, que é o que está... Não, ele não está, não. Ele não separou, não. Tá certo? Então, obviamente, aqui IC eu ponho em evidência, vai ficar do jeito que está aqui. IC vezes RC mais RE, mais VCE menos VCC, é igual a zero. E aí ele vai descobrir quem é VCE, que é uma das coisas que a gente tem interesse. Quando a gente olha para um transistor bipolar na configuração emissor comum, no eixo, eu tenho aqui VCE e aqui IC. Aqui são as minhas curvas. E aqui em cima vai estar a minha reta de carga. Ok? Então, ele calculou aí VCE, ficou VCE igual a VCC, né? Passou para lá, menos IC vezes RC mais RE. Tá certo? Eu gosto sempre de mostrar a reta de carga. E a reta de carga é Y em função de X, ou seja, é IC em função de VCE. Então, aqui nessa equação aqui de cima, eu mudo ela para fazer o seguinte. Vai ficar assim. IC vai ficar menos VCE dividido por RC mais RE, mais VCC dividido por RC mais RE. Pronto. Isso aí, no plano IC-VCE, ou VCE-IC, isso é uma reta. Isso aqui é uma constante, é B. Tá certo? Esse menos 1 sobre RC mais RE é outra constante que eu chamo de M. VCE está no eixo X, MX. MX mais B e a corrente está no eixo Y. Y igual a MX mais B. Isso é a equação de uma reta com inclinação menos 1 sobre RC mais RE. Então, é muito claro que isso aí, de fato, é uma reta chamada reta de carga. O cruzamento da reta de carga com a curva do transistor estabelece o ponto de operação, também chamado ponto quiescente, que a gente vem trabalhando aqui durante o nosso bate-papo. Deixa eu limpar isso aqui. Ok. Alguma pergunta até agora, pessoal? Muito bem. Né? Agora ele vai analisar a questão da saturação, corte. Né? Então, veja o que ele diz aí. Ele diz, olha, eu sei que transistor saturado significa
VCE é igual a zero. Então, eu volto aqui para essa equação aqui, VCE aqui igual a zero, significa que IC é VCC, passando esse cara para lá, dividido por esses dois resistores. VCC dividido por RC, mas RE. Então, essa corrente no coletor, quando VCE é zero, é uma corrente máxima, né? É uma corrente máxima e é a chamada corrente de saturação, né? Então, lá na curva, eita, eu tirei, não foi? Foi. Lá na curva, quando você tem aqui as curvas do transistor, esse ponto é equivalente a alguém aqui, ó, no eixo Y, que é quando o VCE é zero. Ok? Não é na curva, é isso que eu quero dizer. Na curva do transistor, não. Portanto, essa corrente aqui, esse valor numericamente, né, ele não está, né, ele não é possível de existir. Você nunca vai ter esse valor, porque ele está aqui fora. A não ser que essa curva do transistor passe aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, pessoal, caso o professor faça chamada, alguém pode avisar que estou na aula. Meu PC está sem áudio. Já está avisado, Heitor. Ok. Certo. Então, a análise da reta de carga é essa aqui. Eu preciso desses dois pontos. Esse outro ponto aqui é o ponto em que IC vale zero. Ou seja, eu estou no eixo X, né? No eixo das abscissas. Então, se eu olhar para essa mesma equação aqui, esse termo todinho vai morrer e VCE é igual a VCC. Que é isso que ele está dizendo aqui. Isso é chamado corte. Então, esse ponto está lá no corte e aquele ponto lá de cima está definindo a minha saturação. Na verdade, saturação são pontos aqui já pertinho do VCE igual a zero. VCE igual a zero, a gente sabe que não é assim, né? É 0,2, 0,1, 0,25, 0,15, 0 alguma coisa. Né? Você diz, ó, está saturado, com certeza. E bem saturado. Ok. Aí ele está mostrando a aplicação, né, de transistores de uma maneira geral. Ele não está se referindo à configuração anterior, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele quer um transistor só para trabalhar com chave. Então ele está dizendo, olha, isso aqui é um sinal digital proveniente, por exemplo, de um Arduino. Né? Eu jogo 5 volts, aí eu calculo essa corrente de base, né, de modo que ela seja grandona. Vamos ver que corrente de base eu tenho aí. A corrente de base aí vai ser 5 volts, que é o que sai da porta do Arduino, menos o que eu perco aqui, que é 0,7, né, isso em volt, dividido por 68 quiloohms. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Ok. 4,3 dividido por 68. Volt por quiloohm é miliampere. Então, está aí esse valor em mili. Eu vou multiplicar por 1000 para passar para micro. 63 microampere. Esse é o valor desta corrente de base que você tem aí. Se você for olhar direito para as curvas, deixa eu ver onde ele mostra, é tudo pequenininho. Né? 63 está lá em cima. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tem nada. Isso é uma pinóia mesmo. Tem mesmo não. Que bronca não. 60 e pouco está lá em cima. Eu, às vezes, eu fazia assim. Eu jogava 1 miliampere. Era muito comum eu usar esse valor. Eu dizia, eu vou botar uma corrente aí, pesada logo, porque eu tenho certeza que eu não preciso me preocupar com nada. Né? Então, quando satura aqui, você tem, digamos, quando você está com nível lógico alto,
ele cai para zero aqui, né, na tensão VC. Tá certo? Quando você bota 0 volt na base, não vai ter tensão para polarizar a junção base emissor, e aí, portanto, esse transistor vai cortar. Se vai cortar, esse potencial é igual a esse. E aí surge aqui 5 volts, já que a corrente é nula. Tá certo? Então, só ele botou aí só para mostrar para a gente, né? Aqui ele está mostrando os cálculos que você pode precisar fazer nesse circuito que ele acabou de mostrar aí. Obviamente, a corrente que você tem de saturação, que é com esse cara igual a zero, você tem 0 volt aqui, 5 volt de um lado, 0 volt do outro. Então, você tem 5 volts em cima de RC. Você tem VCC em cima de RC. É isso que ele está mostrando aqui. É esse ponto aqui. Ó. Ele aí fez a conta para mostrar para a gente. VCC é 5 volts e RC é 0,82. Então, é um pouco maior do que 5. Fazendo as contas, ele diz que deve dar 6,1 miliampere a corrente de saturação para este circuito que está aí. Né? Aí ele diz, para você assegurar a saturação, basta garantir que a corrente de base ultrapassa esse valor. Tá? Então, você pega IC-SAT, divide pelo beta, aí diz, dá tanto. Né? Aí você põe a corrente de base maiorzinha, que era como eu estava comentando agora há pouco. Eu sempre pegava uma corrente maior. Para fazer isso, eu garanto que ele está na saturação. Né? Ok? Aqui ele está mostrando a resistência emissor-coletor, tanto na saturação como no corte. Tá certo? Então, na saturação, o VCSAT beira zero. Então, a resistência, eu prefiro chamar isso de R1 e isso aqui de R-off. Tá certo? R1, se você perceber, ele tende para 0,1, porque VCSAT é muito pequeno. IC-SAT é uma corrente grande, mas é um número finito. Quem está matando aqui a equação é meu VCSAT. Já aqui no cutoff, o corte, você tem uma corrente de fuga. É VCC dividido por uma corrente de fuga. Que corrente de fuga é essa, pessoal? É uma corrente que eu tenho, mesmo com ele cortado, esse transistor aqui, chave aberta, na verdade, eita, aberta. Que merda, peraí. Deixa eu limpar isso aqui. Mesmo ele, chave aberta, você diz que ele tem uma resistência aqui muito grande. Né? Se ele é chave aberta, você tem um R-off aqui bem grandão. Então, existe uma corrente que passa aqui, existe, mas essa corrente é muito pequena. Né? É esse CEO aqui que você viu aqui. Então, isso é um número finito e esse camarada aqui é aproximadamente zero. Diz a matemática que dividir alguma coisa por zero, isso tende para infinito. Como infinito não existe, a gente faz as contas, estima aí e vê, isso é centena de mega. Né? Enquanto esse é próximo de zero, o R-off aqui pode ser 100 mega, por exemplo, ou mais. Né? Valores realmente elevados. Tanto melhor a chave, quanto maior o R-off, e menor o seu resistor R1. Quando a gente vai escolher um transistor, por exemplo, isso é muito comum nos datasheets de transistores MOSFET. Ele bota lá R1, R-off. Aí, normalmente, o R1 é miliohm, 10 mili, 30 miliohm, né? E o R-off é bem grandão. Né? Ele bota o valor lá. Qualquer datasheet de transistores, eu não sei nos bipolares, mas nos transistores de efeito de campo, com certeza, eles sempre botam. Ok?
talvez esse slide não tenha ficado bem colocado aí, que não tem nada a ver com o estudo que a gente estava fazendo. Mas, bom, já que em se tratando de circuitos de chaveamento, existe um parâmetro que é extremamente importante, né? É o tempo que ele leva para ligar e o tempo que ele leva para desligar. Eu sei que o professor de vocês, de eletrônica 1, vocês estão pagando eletrônica 2. De eletrônica 1 fui eu, foi isso? Não lembro quem foi. Alguém pode lembrar para mim? Eu não sei se fui eu. Eu sei que da turma de eletrônica 3 eu dei eletrônica 2 para eles. Mas, bom, a gente aprende quando a gente trabalha com diodo, que toda vez que eu coloco um diodo para conduzir, eu injeto portadores majoritários, né, de uma região para outra. E toda vez que eu vou cortar esse transistor, eu preciso retirar esses portadores, tá certo? Então, existe, na verdade, o tempo que ele leva para ser ligado tem duas parcelas. Uma parcela que tem a ver com o próprio atraso, né? Outra parcela que tem a ver, né, com esse TRzinho aqui, seria o tempo que eu estou levando para poder jogar os meus portadores. Então, o T1 é isso aí. Quanto menor o T1, mais adequado para operações de chaveamento, né? Você não pode querer jamais achar que você vai trocar um transistor pelo outro simplesmente olhando para a capacidade de potência dele, IC, VCE, né? Não é só isso, né? Depende do uso que você está fazendo nele. Então, às vezes a gente requer que o transistor seja muito rápido, né? E às vezes na aplicação isso não faz sentido. Eu lembro que eu fiz uma experiência lá em Caruaru, lá no laboratório. A gente tinha uma impressora de laser, eu acho que era laser comum, não era colorida, não, que ligaram na tensão errada e a gente identificou um determinado componente que estava com problema, né? E na hora que a gente saiu atrás, não conseguia encontrar o mesmo componente de jeito nenhum, né? Até mesmo um similar a gente não encontrou. Aí a gente foi, disse, vamos fazer um teste, vamos botar aqui um outro aqui que não seja tão rápido quanto esse. Oxe, funcionou direito, não. Mas não foi mesmo, né? Eu precisava, funcionou, a impressora ela respondeu, mas eu precisava naquela aplicação ali, eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele precisava de um transistor que fosse mais rápido, mais veloz. Ela ficou encostada lá até o dia em que aparecesse algum transistor que tivesse as mesmas características dinâmicas, né? Para desligar, você tem exatamente esses dois tempos. Esse TR, eu me lembrei, é o Rise Time. TR, esse R aqui vem de Rise Time. É o tempo de subida. É o tempo que você vai de 10% a 90%. Pode ver que esse é o TR. Isso que é o que está especificado aqui, né? Tanto é que no TOF você tem um tempo aqui chamado fall time, esse TF, tempo de descida, né? Que é o tempo também de 90 para cá. É esse tempinho aqui, até 10%. Né? Quando você está usando um osciloscópio e você está vendo um sinal, se esse osciloscópio ele é digital e ele permite que você veja certas medidas nele, existe o rise time e o fall time. Ele faz essa conta sozinho para você. No meu tempo, há um tempo mais atrás, antes de mim, inclusive, a gente, quando queria ver o rise time e o fall time, tinha que verificar quantos volts é 10%, quantos volts é 90%, deixa eu ver tem quantas casinhas
ele precisou para passar de 10% para 90%. Né? Hoje em dia você não precisa mais disso. Esse TS aqui é o T-Story. Esse aqui, ó, esse S aqui vem de Story. Lembra que eu falei que para desligar eu preciso retirar as cargas que foram armazenadas? Armazenar em inglês se diz Story. Então, é o tempo de armazenamento. Então, o tempo de desligar é a soma do tempo de armazenamento com o tempo de descida. Né? Esse tempo de descida ele tem tudo a ver com as propriedades desse transistor, características dinâmicas dele. É como se você analisasse uma mola num sistema mecânico, né? A constante de elasticidade e tal, que tem a ver com o próprio material de que aquilo é feito. Gente, vamos tentar resolver esse aí? Vamos botar aí. Quanto tempo vocês acham que dá para resolver? São 3h04 aproximadamente. 10 minutinhos dá para resolver? E B e C e VC. A solução é muito simples, né? É usar a lei das tensões de Kirchhoff. Essa corrente é IE. Essa corrente que está aqui é IB. Essa corrente que vem aqui é o chamado de IC'. Né? Então, se você disser que IC', você vai dizer que isso é IC, então você vai, partindo daqui de baixo e chegando até VCC, você vai dizer, eu tenho essa tensão, que é RE e E. Eu tenho aqui VBE. Eu tenho aqui RB e B. Tá certo? E agora eu tenho RC e C'. E, obviamente, a soma de tudo isso, cheguei lá nos 16 volts. Né? Agora é substituir valores. Né? Eu quero crer que ele também tem aproximado E por IC. Né? Então, você ficou aí 16, o RE é 1K2 vezes IC. Aqui ficou mais RB 270K vezes IB. E aqui ficou 3K6 vezes IC. Vou passar esse VBE para o lado de cá, né? Ele estava positivo, faltou escrever aqui. Mais 0,7. Então, fica 16 menos 0,7 e cair 15,3 volts. Vou pôr o IC em evidência. Você tem 1K2 mais 3K6, né? Isso. 3K6. E você tem aqui 270K vezes IB. Então, esse C eu vou substituir por beta IB. Beta foi dado. Beta foi 120. Tá certo? Então, vai ficar 15,3 volts. É igual a... Vou deixar o IB aqui. Vou passar o beta lá para dentro. Fica 120 vezes 1,2K mais 120 vezes 1,2 mais 3K6. Tá certo? Aqui ainda está na base do IB, então isso aqui não tem não. Então vai ficar 270K. Pronto. Ok? Deixa eu apagar aquela outra parênteses que eu botei errado ali. Baixinha. Perfeito. Né? Vamos lá agora. Vamos conferir se o colega acertou. IB vai ficar 15,3 dividido por 270K mais 3 e 1, 4, 4,8, 4K8 vezes 120. Vou pegar aqui a calculadora. Pronto. 4,8
vezes 120, dá isso aí, mais 270, é esse valor, inverte, vezes 15,3. Isso vai estar em mili. Vou multiplicar agora por 1.000. 18,08, né? É aproximadamente, acredito eu, é exatamente a resposta do Thales, né? Então, aqui ficou 18,08. Né? Quem é IC? Beta e B. 120 vezes 18,08 vezes 120 dividido por 1.000, 2,17. Agora em mili. Tá certo? Qual foi a outra coisa que ele pediu? VC. VC, eu devo fazer assim. VC vai ser VCC menos RC e C. Todo mundo entende isso, porque é que VC é VCC menos RC e C. Se alguém não entender, basta digitar um N aí que a gente explica. Ou seja, 16 menos 3,6, mili com K desaparece, vezes 2,17. Já vi que todo mundo entendeu, perfeito. Então, 3,6 vezes 2,17, negativo, mais 16, 8,19, né? 8,19 volts. Está certíssimo, Thales, sua conta. Todo mundo acertou? Errou aonde, Rafael? Qual foi o ponto que faltou? Onde é que foi o pulo do gato que você não pegou? Você poderia dizer para a gente lhe ajudar? Dá para dizer não? Bom, a intenção, obviamente, é de ajudar, né? Tentei fazer sem decorar as fórmulas. E qual foi a fórmula decorada que eu botei aqui, que eu não sei? Aqui eu estou vendo lei da extensão de Kirchhoff. Quando eu saí daqui e cheguei lá em cima, eu estou indiretamente usando a lei da extensão de Kirchhoff. Não, não tem que decorar a expressão, não. Eu também não decorei, não. Eu não usei nenhum valor decorado, não. Né? Aliás, eu tenho horror a decoreba. Aqui faltou eu colocar a unidade, né? Aqui, ó, teu professor, faltou botar a unidade. Eu comentei, falei de boca, mas não coloquei lá. Bom, o slide seguinte mostra a solução, né, que a gente usa. Veja que aqui eu não considerei IC' igual a IC. Eu não desprezei IB. Eu disse aquilo ali é IE, é IC mais IB. Vamos ver qual é a diferença que a gente vai obter. Olha só, era 18,08 que a gente encontrou e o valor aqui é 17,98 microampere. É aí onde está aquela questão que eu sempre comento com vocês, que eu digo para os alunos de uma maneira geral. 17,98 é 18. 18,08 é 18. Né? Então, está perfeito. Né? A aproximação foi válida. Às vezes é melhor ser meio rigoroso, porque dependendo do circuito, sei lá como é que está, eu posso ser pego meio. O circuito pode ser traíra. Né? O circuito pode ter sido bolado, de modo que, na verdade, tem uma tremenda de uma casca de banana. Ele não está na região ativa, qualquer coisa por aí. Né?
E o resto aqui, ó, 2,16, o outro 2,17, 0,01 miliampere. E a tensão aqui, 8,22, a tensão VC. Deixa eu ver, a tensão VC foi 8,19, cara de 0,02 ou 3, 0,03, né? Muito pequenininho, 30 milivolt de diferença de um lado para o outro. Beleza? E se eu for simular isso daí? Não deve dar muito diferente. O ruim, quando a gente usa esses simuladores, é que não tem um controle muito grande sobre o beta, né? Mas a gente pode ver aqui também, né? Botar o simuladorzinho e ver aqui o resultado. É para a gente brincar um pouquinho. Vamos voltar para cá. Bom, tá aí os valores. Aqui tem um circuito como esse, mas esse eu não quero ver agora, não. Ele tá feito mais adiante. Ele está no quesito 4. Né? Esse quesito é interessante. Ele diz assim, para o circuito do problema anterior, que é esse aqui, vou limpar ele para a gente ver bem a cara do rapaz, para este circuito aí, né? Determine IC usando essa equação aí. Olha que interessante. V' como sendo VCC menos VBE e R' como sendo a soma dos resistores de coletor com emissor esse mais esse. Né? Ele diz, eu não posso fazer isso não para encontrar meu IC, não. Né? Essa seria uma possível expressão. Aí ele diz, determine usando essa expressão, compare o valor que você obtém nesta equação com o valor da questão anterior e depois compare esse R' com esse valor RF dividido por beta. Você vai entender depois por que isso. Né? Aí ele diz, é válido que quanto maior for R' em relação a esse camarada, eu vou comparar com esse. Quanto maior o R' for, essa equação é mais precisa. Por quê? Não é? Aí ele diz, bote beta 240, refaça o cálculo, porque esse cálculo primeiro aqui, o beta está com 120, que é o quesito da questão anterior. Ele pede para você refazer. Mas deixa ele aí de molho, porque na questão 4, a gente vai esmiuçar isso daí. Veja, esse tipo de treinamento que a gente está fazendo aqui, né, tem a finalidade, obviamente, da gente ganhar habilidade em tratar com circuitos transistorizados, quer dizer, com transistores. Todos eles aqui estão na configuração emissor comum, tá vendo? Ok? Muito bem. Tem esse outro circuito, né? Alguns alunos, às vezes, se assustam com este circuito por causa deste capacitor aqui, por causa desse capacitor aqui, né? Mas vamos pensar direitinho. Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem, é suficiente. Eu vou dar a dica. Ora, o que a gente quer aqui, tudo que a gente está fazendo aqui, se resume a uma palavra: análise DC. Sendo análise DC, eu queria que alguém me dissesse o que é que eu faço. O que é que eu faço se é análise DC? Isso, Thales. Todos eles, e não apenas esses dois, todos eles, de modo que o resistor de base passa a ser a soma, no caso aqui, 550K. Só isso. O quesito é esse aqui. Oh, desculpe. Peraí.
Espera aí. Deixa eu agora pegar esse camarada. Vim para cá. É vírgula. Aí faz Ctrl V. Colar, não tem colar, não é? Ctrl V. Não tem importância, não. Espera aí. Deixa eu. Que não é. Vamos lá, deixa eu botar uma página aqui em branco. Ok, aqui eu vou copiar. Ctrl V. Pronto. Ok, ok. Só um instantinho que eu estou arrumando o desenho aqui. Pronto. Esse é o dito cujo problema que a gente quer resolver. Então, veja, como é análise DC, conforme eu tinha dito, então fica bem simples, porque esse resistor de base que você tem aqui é só a soma da 550K, né? Essa corrente é a corrente de emissor e, portanto, essa tensão é 1K8, 1,8 vezes IE, tá certo? Bora. Essa tensão aqui eu tenho é 0,7 volt. Então, essa tensão mais 0,7 mais 550K, isso aqui tem um K, né? Vezes IB, mais 8K2, vezes essa corrente é IC', essa corrente aqui é IC', numericamente é igual a IE, isso, na verdade, eu vou aproximar por IC, né? Vezes IC igual a 30. Então, vou passar esse 0,7 volt lá de lá. Vai ficar 29,3. Tá certo? E vai ficar IC, 1,8 IC. Aqui vai ficar 8,2 IC. Tá certo? E aqui, ó, 550 IB. Tá certo? Só que IC eu vou substituir por 120, foi 120, eu não estou lembrando agora. Deixa eu olhar aqui. Foi 180, né? O beta aqui eu esqueci de copiar. Beta aqui é 180. Então eu vou fazer IC como sendo 180 IB. Então vai ficar 29,3 igual a 1,8 vezes 180 IB mais 8,2 vezes 180 IB mais 550 IB. Posso pôr IB em evidência, e aí eu tenho essa soma enorme. 1,8 mais 8,2, tá certo? Vezes 180, mais 550, onde eu chego à conclusão que o IB será 29,3 volt dividido por 10 vezes 180, 1.800, vai ficar aqui 1.800 mais 550, 2.350. Ok, tá. 2.350K. Obviamente, 2.350 é 2,35 mega. E aí, volt por mega ohm é microampere.
Vou pegar a calculadora. 29,3 dividido por 2,35, 12,47 micro. 12,47 microampere para IB, o que implica que IC é 180 vezes isso. Tá certo? Vezes 180 dividido por 1000, para voltar para 1000, 2,24. 2,24 miliampere. Ele pedia mais alguma coisa além de IC? Pedia, né? Deixa eu ver aqui. Ele dizia IC, VC, VE. VCE é besteira, é fazer VC menos VE. Vamos calcular VC e VE. Oxente, VE é muito fácil. VE é 1,8 vezes IE, que é IC, vezes 2,24. Tá certo? Vamos lá. 1,8 vezes 2,24. 403. 4,03 volts. VC será 30, que é VCC, menos 8,2 vezes 2,24. Vamos lá. 8,2 vezes 2,20 vezes 2,24. É isso aí. Joga um sinal negativo. Mais 30. 11,63. 11,63 volts. Ok? Muito bem. Temos que dar uma olhadazinha aqui. Né? Veja que a diferença da minha conta para a de Thales, por exemplo, elas estão próximas. Né? Ele botou 2,25, eu botei 2,24, né? Para o meu IC, tá certo? VC 11,55, 11,63. VE 407, eu obtive VE 403. VCE é mole, né? É VC menos VE. VCE é VC que está aqui em cima, menos VE. Não vou nem fazer a conta, porque isso aí é ridículo. Né? É só fazer a subtração. Na verdade, isso não devia nem ser perguntado. Porque se você tem VC e tem VE, é que ainda assim, acredite, tem gente que faz a conta errada. Em vez de fazer VC menos VE, resolve fazer uma conta, sabe Deus como. Ok? Além de Thales, Lucas, direitinho, Lucas, resolveu tudo certinho. SS. Encontrei as mesmas que o senhor. Perfeito. Não precisa corrigir nada, não. Está tudo certo. Deu para entender que eu encontrei. Ok. E o resto do pessoal, o mudinho da turma. Tem um bocado de mudinho. O mudinho da turma conseguiram também. Marcos, muito bem, Marcos. Tá certo. Né? Também conseguiu. Perfeito. Posso passar adiante aqui, porque na hora que eu passar. Não, aqui eu não fiz com vírgula, não. Eu abri a. E quando é com vírgula, é perdido. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado. Ok. Aí é solução, não vou pular, que isso aí é ridículo. Né? Veja que aqui eu estou dizendo 2,24 e 2,25. Usei uma solução mais aproximada. Eu não gosto muito dessas soluções acochambradas, não. Eu sei que a gente, na prática, usa demais mesmo. Mas, às vezes, quando a gente está aprendendo
os primeiros passos, às vezes a gente tem que fazer devagarzinho para poder garantir que está tudo certo, né? Então, eu tenho muito medo que a pessoa, por falta de atenção, termine chegando a outros valores aí. Ok. Olha aquele quesito. Vamos voltar para ele, né? Então, veja, ele está chamando de velinha VCC menos VBE. Tudo bem, está tudo certo. E ele está dizendo que R' é essa soma do resistor de coletor com o resistor de emissor. E ele está dizendo, olha, pega esse resistor, some com esse e compare com esse camarada aqui, dividido por beta. Vamos pegar aí, nesse caso, 470K e vamos dividir por 90. Tá certo? Dá 47 dividido por 9. 5 vezes 9, 45. Sobrou 2 nonos. Né? Dá 5,2 nonos. 2 nonos, eu acho que é aproximadamente um terço. Qualquer coisa. Vamos olhar na calculadora. 2 dividido por 9. É 22, é isso mesmo. 5, eu tinha feito essa conta um dia desse. Ontem, para ser sincero. Então, veja, ele quer que eu compare a soma desses dois, que dá 18,2, né? A soma desses dois dá 18,2K. Aí ele diz, compare com RF dividido por beta, né? Que deu 5,22. Eu não errei em canto nenhum, e eu acho que eu não errei, né? Então, você veja que esse camarada aqui, a soma é maior, né? Deu bem maior do que esse camarada. Será que realmente existe uma regra que diz, olha, soma esse com esse aqui, se a soma for maior do que esse cara, o cálculo fica bem fácil. Pega VCC menos VBE e divide pela soma desses dois resistores. Né? Será que isso realmente é válido? A única maneira da gente saber disso é se a gente aplicar a lei das tensões de Kirchhoff sobre essa malha de entrada e ver o que é que vai dar. Aí. É isso que o problema está convidando a gente para fazer. Né? Então, às vezes, o cara que já é marmanjo velho e tal, ele simplesmente olha para esse circuito aqui, aí ele faz bem rapidamente assim, quase que mentalmente. Ele faz 22 menos 0,7, 21,3, dividido por 18,2. 21,3 dividido por 18 vai dar 1 ponto alguma coisa. Né? Aí disse, pronto, dá 1,17. Né? Pronto. Será que realmente eu posso dizer que essa corrente ela está nessa faixa, a corrente de coletor? Vamos ver a solução do problema. O que a gente vai é montar a lei das tensões de Kirchhoff, né, do jeito que eu faço, por exemplo. Cada um monta do seu jeito. Né? Eu gosto de fazer desse jeito. Então, lá embaixo, eu tenho RE e E. Depois eu passo para o VBE. Olha, ficou assim. Eu peguei aqui RE e E. Depois eu passo por essa tensão, que é VBE. Depois eu vou passar por aqui, por esse resistor de base vezes IB. Tá aqui. Esse resistor de base, neste tipo de circuito, normalmente a gente chama de RF, que vem do inglês feedback, é o resistor de realimentação, né? Vezes IB. E depois vem o RC multiplicado pelo IE, que é IC mais IB. Veja que aqui eu não fiz nenhuma aproximação. Eu deixei IB mais IC mesmo. Eu não deixei simplesmente IC. Botei isso aí. Vamos ver o que é que isso implica. Cheguei em VCC. Então, eu saí somando. Essa tensão, somada com essa, somada com essa, somada com essa. Cheguei aqui em cima, que é meu VCC. Né? Aí eu fiz o seguinte, peguei esse VBE, joguei para lá.
olha que legal, isso aqui já é meu velhinha, que é o VCC menos VBE. E agora eu vou rearrumar o lado esquerdo dessa equação. RE e E, tudo bem? RF e B e RC e B mais IC. Perfeito. Só fiz tirar o VBE. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu sei que IB mais IC, numericamente, é IE. Então vai ficar RC vezes IE e RE vezes IE. Vou pôr o IE aqui em evidência. E deixo esse camarada aqui, que é o RFIB, do jeito que estava. E aí eu vou agora fazer o seguinte, né? Isso aqui é meu R'. Então eu vou botar R' e E, tá certo? Aqui eu tenho, veja só, eu tenho RF vezes IB, mas IB é IE dividido por beta mais 1. E aí eu boto IE, porque eu tenho IE do lado de cá, eu vou preservar aqui. Vai ficar IE dividido por beta mais 1. E aí o que ficou aqui foi um RF dividido não por beta, como comentava-se no problema, mas beta, dividir RF por beta e dividir RF por beta mais 1, a gente sabe que essas coisas aqui são aproximadamente iguais, tá certo? Mas deixa aí. Aí eu vou te botar o IE em evidência. Ficou R' mais isso aqui igual a esse camarada. Olha que interessante. Então quer dizer que se R' for maior, bem maior do que esse RF dividido por beta mais 1, isso é desprezível. De modo que a corrente que é aproximadamente a corrente IC vai ser V' dividido por R'. Olha que legal. Mas RF sobre beta mais 1 tem que ser realmente desprezível em relação a esse cara, né? A gente tem lá no nosso problema, dava 18K2. Então, 18.200 ohms. Eu estou comparando com 5.220 ohms. A regra que a gente normalmente usa para saber se algo é desprezível é se eles guardam entre si a proporção de 1 para 10. Normalmente é essa a regra que a gente vê nos livros, que o Boylestad usa, né? Então, veja, aqui 10 daria 5.000, daria 52, que ultrapassaria. Ele não é lá tão desprezível. Então, essa aproximação neste problema com estes resistores, ela não é uma aproximação válida. Mas se esse camarada cair, né, aí a coisa muda realmente, né? Agora tem que cair para alguém que seja desprezível. Ou então você ter um transistor, por exemplo, não com beta 90, mas com beta, sei lá, vamos supor que o beta aqui fosse 240, aí eu teria 470K dividido por 241. Vou botar só 240. Eu ficaria aqui 470 dividido por 240. Ah, deu aproximadamente 2K. 2K. 10 vezes 2 dá 20. Olha, aí tá quase que na proporção de 1 para 10. Mas olha o beta também. Ó. O beta subiu muito. Né? Eu não sei. Eu botei esse quesito porque eu achei ele curioso. Mas cá entre nós, eu não vejo muita serventia em você fazer isso. Faz lá as tuas contas, meu, e chega lá. Então, considerando que ele está na região ativa e é aproximadamente igual a IC, e você vai chegar a essa conclusão que tem aí. Então, se RF for tal que ele, RF, dividido por D mais 1, puder ser desprezado, aí, de fato, IC, de olho, você olhou, fez as contas. Por exemplo, se aqui fosse um Darlington, né? Se aqui, ao invés de um transistor, fosse um par, a gente vai aprender ainda sobre isso. Vocês não estudaram Darlington, não, estudaram
Acho que não, né? Então, se não estudaram Darlington tem um beta o quê? 10 mil. Então, realmente, pegar 470K e dividir por 10 mil, esse cara desaparece. Aí dá para você fazer de olho, como a gente diz. E olhou assim, pegou, fez o VCC, tirou o beta, o VBE, pode dividir pela soma desses dois resistores aqui, que tá preciso o resultado. Mas nesse caso específico, né, que você tem um camarada com um beta realmente violentíssimo. A gente chama de beta Darlington, né? Deixa eu ver aqui o que é que tem mais aqui para a gente resolver. Se vocês quiserem, a gente pode pegar agora quesito da lista. Isso aqui só tem mais um quesito aqui. Diz assim, para o circuito anterior, esse daqui, né? Determine C, VCE, altere beta, que está em 90 para 135, calcule de novo, IC, VCE, calcule o percentual de variação e compare os resultados com as questões anteriores. Eu acho que não. Aqui ele está querendo estudar a questão de estabilidade. Com certeza. Ele está pegando, ele está dizendo: olha, eu tenho um camarada que o beta variou de 90 para 135. Quase dobrou. E um dos motivos que leva o beta a variar assim tão abruptamente, né, é exatamente a questão da temperatura. Né? Aí ele está querendo mostrar para você que quando você calcular o percentual de variação, quantos por cento variou IC? IC variou, sei lá, 5% ou 1%. E foi pouquinho, então esse circuito é estável. Né? Quantos por cento variou o VCE? Variou pouquinho. Então significa que, novamente, você tem estabilidade. Eu vou deixar esse quesito para vocês fazerem em casa. Ele não tem o que fazer, não. Ele é muito simples. Né? É só, digamos assim, trabalheira no braçal, né? E para você fazer o cálculo. Vamos dar uma olhada, então, nos exercícios da lista, que deixaram vocês meio perturbados. Pode ser, pessoal? Dá para vocês abrirem aí o microfone e dizer algo? Pode ser, professor. Perfeito. Foi Thales quem falou, né? Isso. Perfeito. Thales, só tu tá participando, homem. O pessoal dessa turma é muito devagar, bicho, para falar, velho. Pessoal, vê se vocês participam um pouco mais. Deixa eu abrir aqui o AVA para a gente poder ver aqui os quesitos. Lá vou botar aqui para o lado de cá. Eletrônica básica 2. Isso aí. Oi? Não, tá isso aí, normal. Tá aí o quesito. Né? Deixa eu ver se talvez deixa eu ocultar os blocos para ficar maior e deixa eu aumentar aqui para ver se melhora. Fica difícil. Porque eu estava fazendo esse curso e fazendo mestrado, aí eu fiquei começando a doidar minha cabeça, eu estava sem saber. Começaram a botar muito passo, isso eu não sei nem dançar. Aí pronto. É passo para aqui, é passo para colar. O curso é bom, só que você tem que estar bem no espaço. Eu não estava, comecei a... É verdade. O curso Vamos ver esse quesito? Vamos ver esse quesito aí? Diz aí, ó. Tem um circuitozinho, tá? Aí ele diz, para o circuito a seguir, calcule VCE. Aí ele dá VCC, dá VEE, que é essa bateria aí embaixo, dá o resistor de base, dá o resistor de coletor, dá o resistor de emissor, dá o beta. Né? E no final ele diz, olha, você vai calcular VCE, verifique se o transistor está na região ativa. Né? Vamos resolver esse quesito? Deixa eu pegar ele aqui, ou pelo menos esboçar aqui o caminho que vocês devem seguir. Está aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Pronto. Vou abrir aqui agora aquele dito curso chamado tal do Paint.
Pronto. Eu vou reduzir isso aqui. Puxar para cá. Pronto, 100%. Aí o circuito, tá? Deixa eu só ir lá copiar os valores, que eu não decorei, não. VCC é 10, então vou fazer o seguinte, deixa eu copiar isso aqui também. Pronto. Que aí não tem essa história de ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Cadê? Copiar aqui, acabou-se. Vou voltar aqui para o tal do Paint. Pronto. Pronto, tá aqui, tá certo? Esse é o quesito, tá certo? Vamos lá. Então, veja, não tem o que fazer. É usar o mesmo esquema que a gente usou o tempo todo, né, para resolver esse tipo de problema. Eu tenho um transistor NPN, portanto, eu tenho aqui uma corrente de base. Eu tenho aqui uma corrente de coletor, que já está desenhada, e uma corrente de emissor. Vou pegar uma malha dessa e vou estudar. Então, vamos lá. Vou pegar essa malha de entrada que está aí. A malha de entrada está assim, ó. Está aqui o meu transistor. Eu tenho aqui um resistor para o terra, um resistor aqui, uma bateria invertida. Pronto, isso aqui é o meu terra, tá certo? Isso é a corrente de base, isso aqui é a corrente de emissor. Ele disse que isso aqui tem 2 volts, e isso aqui eu sei, é 0,7 volt, tá certo? Eu sei que a soma das tensões ao longo de uma malha fechada tem que dar 0. Como é a tensão aqui nesse resistor? É para cá. Tá certo? Como é a tensão em cima desse resistor? É para cá. Como é a tensão positiva dessa bateria? É para cá. Então, eu estabeleço aqui um caminho e digo, olha, vamos fazer o seguinte. Quem estiver concordando com o meu caminho, eu boto sinal positivo. O resistor de base, de cara, a tensão no resistor de base, de cara está errado, está indo no sentido contrário. Então, eu faço menos RB vezes B. A tensão VBE também, eu estou no sentido do ponteiro do relógio e ele está indo no sentido contrário comigo, né? Aqui um está indo para cá, para a direita, o outro está indo para a esquerda. É negativo. Tá certo? 0,7 volts. Quando eu passo pelo resistor de emissor, idem. Então, menos resistor de emissor vezes IE. Quando eu passo na bateria, agora sim, mais 2 volts. Isso aí é igual a 0. Tá certo? Eu vou pegar esse camarada, jogar para lá e jogar para lá. 2 menos 0,7, 1,3 volts. Vai ficar assim. Do lado de lá, vai ficar RE e E, mais RB e B. Tá certo? Foi dado beta? Foi. Eu vou dizer IE considere aproximadamente igual a IC, que é beta vezes IB. Beta vale 100, 100 e B. Então, eu vou ficar assim, 1,3 volt é igual a RE vezes IE, 100 vezes 100 IB, mais RB vezes IB. Pronto, vou pôr IB em evidência. Vai ficar 100 RE mais RB. Vamos ver agora os valores. RE 1K. RB 2K7. Não é isso? Ah, eu quero RB. Isso. Aí vai ficar IB 100 vezes 1K mais 2K7
e isso é igual a 1,3 volt. Então, IB vai ficar 1,3 volt, 100K, com 2,7, 102,7 K. Tá certo. Vou passar isso aqui de baixo para mega. 10, 100 mil, 0,1. 1,3 volt dividido por 0,1027 mega ohms. Porque agora eu sei que a resposta está em microampere. Vamos nós. Ok. 1,3 dividido por 0,1027. É 27. Pronto. 12,66. 12,66 microampere. Aí, se B é isso, automaticamente eu sei que IC, que é igual a beta vezes IB, que será 100, será 1,27. 1,27 miliampere. Eu fiz 100 vezes isso, que dá 1.266 micro. Aí dividi por 1.000, 1,266. Como eu só trabalho com 2 dígitos, tá certo? Esse 6 aqui, o último 6, faz o 6 anterior virar 7. E aí fica 1,27. Aí agora eu vou de cara calcular a tensão. Ele quer saber, por exemplo, deixa eu relembrar. Calcule VCE, pronto. Vamos calcular VC. VC está aqui em cima. Aí eu sei, olha, VC é o VCC menos RC e C. Tá certo? Quanto é VCC? Cadê? 10 volts. Vai ficar 10 menos RC, que quanto é o RC? Acho que é 3K6. Isso. Menos 3,6 vezes IC. 1,27. Vamos ver quanto é que dá isso. 3,6 vezes 1,27 vale 4,52, um sinal negativo, mais 10, 5,428. 5,428 é 43. 428, 5,43 volts. Vou calcular agora VE. VE vai ser a tensão desde o terra até o emissor. Então, vai ser menos 2 volts mais RE e E. VE vai ser menos 2 volts mais RE e E. Que vai dar menos 2 volts mais 1K vezes E, que é IC, vezes 1,27 mili. K com mili desaparece. Fica menos 2 mais 1,27. Tá certo? Então, isso vai dar o quê? Vai dar menos 0, alguma coisa. Vou fazer a conta aqui. 1,27 menos 2, 0,73. Menos 0,73 volts. Logo, VCE é VC menos VE, que será, 5,43 menos vai virar mais 0,73. Tá certo? 5,43 mais 0,73. 6,16 volts. Pronto, está aí. Né? Esse é o valor de VCE. 6,16
volts. As pessoas que tentaram, professor, boa tarde, vou precisar sair, tem problema não, está gravado, vai ser jogado, está tudo certo. A chamada eu acho que o professor já deve ter feito. O professor Passa. é bom, né, professor? Eu tenho que fazer uma Aquele entrada. seu programinha. Tem que abrir aqui para poder pegar. É rápido. Deixa eu abrir aqui. Fique tranquilo. Vai lá, Lucas, tudo em paz. Lucas Silva. Tem que interromper a entrada. Saiu Lucas e Diogo. Mas tem importância não, que eu estou anotando aqui. Mas fica Eu gravado. boto... Mesmo quem entrou e saiu fica aqui. Até a hora que entrou. Ah, fica gravado, né? Tá certo. Entrou Então, Agnes Silva, Arquimedes Pascal, Arthur França, Arthur Rabelo, Carlos Silva, Daniel Mesquita, Davi Júnior, Ai, que Diogo beleza. Cavalcante, Fernando Filho, Gabriel Barbosa, Gleivson Oliveira, Eiton Lima, Jonathan Oliveira, José Silva, Lucas Bezerra, Lucas Luna, Lucas Silva, eu, Marcos Filho, Maria Bezerra, Pedro P. Ferreira, Rafael Almeida. Tá todo mundo aí? Pergunta aí. tá todo mundo aí, né? Pronto. Sim, sim. Eu vou salvar e eu vou mandar para o senhor. Para o seu zap. Tô aqui. Ok. Certo. Vê só. O que é que está faltando aqui? Professor, o senhor falou meu nome, Arthur? É que eu Eu? tava falando com minha mãe. Eu? Sim, na chamada. Não, eu não. Arthur França. Quem está fazendo a chamada é o professor Lindoso. Arthur França está. Certo. Não, ele perguntou se falou o nome dele. Acho que ele estava afastado do computador. Arthur França, sim ou não? Tá presente sim, professor. Tá presente. Ele está dizendo aqui, beleza, Professor, quebrei meu céu. Ok. o Rafael Ferreira que está aí é Filipe de Almeida. Espera aí, vamos Deixa eu lá. olhar. Vamos lá. Rafael Almeida e Rafael Silva. Pronto, o Rafael Almeida está aqui, sou eu. Rafael Almeida, estou vendo que está presente. Rafael Almeida botou assim, não, tentei fazer sem decorar as fórmulas, usando as leis normais. Foi isso, Rafael? Falei do professor. Rafael Silva também está aqui, professor. Kirchhoff, Rafael não sei, Silva também. Kirchhoff, que é da lei das correntes, da imagem de tensão, não é isso que ele falou? Isso. Não, os Isso. dois estão, todos os dois. Kirchhoff também inventou o corpo negro. Foi Kirchhoff que começou com essa história de corpo negro. Mas vamos lá. Vamos adiante. Está faltando uma coisa para fechar o quesito. Ele diz assim, ele diz verifique. Então a gente vai botar aqui, verificando JC. Tem a junção base emissor e base coletor, que eu chamo de JC. Vamos lá. Esse transistor ele é assim, ó. Ele é NPN. Emissor, base, coletor. Aqui é a junção emissor. A gente viu que a gente botou aqui 0,7, né? Portanto, JE está on. Falta descobrir se JC está on. Como ele é NPN, ele deve estar reversamente polarizado. Então, significa que a tensão no coletor deve ser maior do que na base. Vamos olhar. A tensão no coletor foi 5,43. Né? Então, vou escrever aqui. Tensão no coletor, 5,43 volts.
tensão na base desse rapaz. Vamos dar uma olhada aqui. A tensão na base dele vai ser uma tensão, inclusive, negativa, né? Veja a orientação aqui, como é que está. Vai ser menos RB e B, a tensão na base, né? Corrente, veja que a tensão dele aqui será o potencial zero menos o que der aqui na base. Ou, se você quiser, você faz menos 2 volts. Eu já tinha calculado VE, não tinha? Pronto, fica mais fácil. Cadê o VE? Eu calculei VE aqui em algum lugar. Está aqui, ó, isso é VE. Pronto. Então, vamos descobrir a tensão na base. A gente sabe que VBE é VB menos VE. Portanto, a tensão na base seria a tensão no emissor mais 0,7, que é o VBE. A tensão no emissor menos 0,73 mais 0,70. Então, a tensão na base deu menos 0,03 volts, né? Então, aqui tem 5,43, sem dúvida nenhuma. A tensão no coletor está muito maior do que a tensão na base, que está aproximadamente zero, né? Então, você pode dizer, isso aqui é aproximadamente 0 volts. Então, aqui está em 0 volts na base e aqui está em 5,43. Portanto, JC está off. JC está off. Isso caracteriza a região ativa. JE1. E pinóia. Olha que o dedo da gente não obedece. E JC off. Isso aqui é região ativa. Ok? Ele está, sim, na região ativa. Tá certo? Esse é um dos quesitos que estava lá na lista. Eu tenho esse mesmo quesito feito de uma outra maneira para atrapalhar o aluno. Eu boto, se eu não me engano, um outro valor aqui para o resistor de base, e aí, quando ele faz, ele chega a uns valores muito doidos, chega a uns valores esquisitos, né? E aí, quando ele chega a esses valores, ele tem que ter digamos assim, o discernimento para perceber que o erro está na suposição que ele fez. Que suposição? De que C é beta e B, por exemplo, que E é beta mais 1 e B. Essas relações são relações que só são válidas. Professor, acho que o senhor esqueceu sua câmera ligada, viu? Essas relações, elas só são válidas dentro da região ativa. Vocês viram a solução do quesito? Ou eu fiz aqui no quadro, só agora que eu olhei para o lado de cá. Vocês acompanharam a solução? Estava aparecendo para vocês? Sim, graças a Deus. Que estranho. Não. Então foi agora que o professor bateu, acho que sem querer, né? Porque está aqui, retomar a apresentação. Que estranho. Que estranho, muito estranho. Eu não lembrei de olhar aqui para o lado e verificar, né? Mas está aí, tudo que eu estava falando está aqui nessa tela, né? Está aqui nessa tela. Alguma dúvida em relação a esta questão? Nenhuma, né, Thales? Tranquilo, né? Perfeito. A gente tem uma outra questão nessa mesma lista, que é uma questão um pouquinho mais chata, né? Mas que ela tem um objetivo, dela está aí. Eu acho que é a questão 2. Deixa eu ver aqui. Mostrar tudo. É aqui, né? Não é a questão 2, não. Deixa eu olhar aqui. Tem um... Meu Deus, como é que faz? Acho que é tela cheia, né? Não é tela cheia, não. Como é que eu digo para ele que eu quero que ele mostre todos os quesitos numa... Pronto. Esse quesito aqui, ele é o meu quesito preferido. Alguém fez esse quesito? Alguém tentou fazer, conseguiu? Deixa eu compartilhar aqui.
conseguisse, Thales, resolver este quesito que eu estou mostrando aqui. Thales não conseguiu. Alguém conseguiu? Por que é que eu gosto muito desse quesito? Esse quesito é muito especial, eu acho. Né? Porque é o seguinte... Professor, Pois não. em referência a esse questionário, eu tinha aberto ele anteriormente, por engano, aí eu não consegui fazer e eu fechei. Aí eu fui tentar reabrir recentemente e vi que eu não estava mais conseguindo reabrir. O senhor fechou, anulou, o que aconteceu? Eu excluí tudinho porque eu vi que as pessoas estavam tudo em branco. Entendeu, Diogo? Estava tudo em branco. Eu, inclusive, eu abri aqui, eu fiz isso na frente dos alunos. Eu não fiz aqui em casa, não. Eu abri aqui o AVA e disse, ó, está tudo em branco. Né? Aí o Marcos Filho está dizendo que é porque tem tempo para responder. Eu não olhei essa questão do tempo, não. Né? Mas o fato é que eu adiei ele para o dia 24 e não hoje. Você acompanhou quando eu disse que ia ficar para o dia 24? Não, professor, porque minha internet está caindo. Inclusive, eu gostaria de perguntar se o senhor fez a chamada quando uma das quedas da minha internet, porque eu estou pelo 4G e o 4G está falhando. Não sei se é por sinal, não sei. Mas eu acabei saindo da reunião e voltando e acabei perdendo alguns fragmentos da aula. Aí eu acabei perdendo quando o senhor falou essa parte aí. Eu falei isso várias vezes, foi logo no começo, porque quando a aula começou, Thales comentou comigo que essa lista estava difícil e que as pessoas não estavam conseguindo resolver. E aí eu disse para ele que, agora que eu estou vendo que ele está contando aqui uma merda de um tempo restante, ó, eu não lembro de ter programado isso. Não tem importância, não, eu vou liberar lá. É só eu ver onde é que ele botou lá o tempo. Eu acho que ele está lá em 50 minutos. Eu vou tirar isso aí para você poder trabalhar em paz. Mas esse quesito que eu estava dizendo para vocês, que eu gosto muito deles, ele é um quesito importantíssimo. Muito, muito importante. Veja o que é que diz o quesito. Ele diz assim, encontre os valores dos resistores, portanto, R1, R2, R3 e R4, né? De tal modo que a tensão no coletor, aqui em cima, seja de menos 1,25. Olha que interessante. Por que será que ele quis uma tensão de menos 1,25 volt? Por uma razão bem simples. Vocês estudaram reguladores de tensão em eletrônica 1, tipo linha usando Zener, usando 78XX, 79XX. Vocês chegaram a ver com Pedrosa? Ou só viram Zener? Viram, pronto. Thales disse que viu. Então, o que é que acontece? Como é? Mas só Zener, né, Thales? Entendi. Eu gosto da minha turma de ir um pouco além. Eu não fiquei só no Zener. Por quê? Porque existem os reguladores de tensão integrados que são importantes demais. A série 78XX, 79XX, que são negativos, que são reguladores fixos, mas também a série, por exemplo, LM 317, que é positivo, 337. Deixa eu mostrar aqui no Paint. É assim, ó. Aí isso eu vejo com a minha turma e nelas eu mostro um problema que acontece com esses reguladores. É assim, reguladores de tensão. Aí eles podem ser dois tipos, fixos ou ajustáveis. Os reguladores fixos, eles podem ser positivos. Eita, pô, que positivo feio da gota. Positivos ou negativos. Eles podem ser positivos ou negativos. Os ajustáveis também. Positivos e negativos. Por exemplo, regulador positivo, 7805.
Acho que vocês já ouviram falar nesse circuito integrado, nesse camarada 7805. Ele parece um transistor. Ele tem essa aparência aqui, ó. É porque desenhar assim na mão, às vezes, é meio ruim. Ficou meio gordinho, mais gordinho do que o que ele é. Aqui você tem 3 terminais. Né? Isso aqui é um pouquinho maior. Né? É assim. Ele tem um encapsulamento que a gente chama TO220. Né? Então, aqui é entrada, aqui é terra e aqui é saída. Tá certo? Esse tipo de regulador. A gente, quando representa ele em termos de circuito, ele é assim, ó. Isso aqui é o comum, que pode ser terra, isso aqui é o in, e isso aqui é o out. Pronto, 7805. Quanto tem na saída? 5 volts. Sempre. Ele lhe dá uma tensão fixa de 5 volts. O 7905 lhe dá menos 5. 7905. Mas tem os que são ajustáveis. Por exemplo, um positivo ajustável é o LM317. Olha como esse regulador ele é interessante. Ele é assim, ó. Essa é a saída comum, é o comum dele, é o pino de ajuste. Pronto. Eu coloco esse no terra. Isso aqui eu chamo de R2. Isso eu chamo de R1. Isso aqui é um potenciômetro. Aqui é a minha saída e aqui é a minha tensão de entrada, que é um valor DC. Isso vem de uma fonte de alimentação. Aí eu digo, a saída, gente, é 1,25 vezes 1, mais R2 dividido por R1, mais I de ajuste vezes R2. Né? I de ajuste é uma corrente que sai aqui, ó. I de ajuste. Tá certo? Então, se eu zerar R2, se eu botar R2 igual a zero, esse termo é zero e esse termo é zero. Significa que a tensão na saída é 1,25 volts. Olha que merda! Eu quero pegar uma fonte e dizer, não, eu quero que a minha fonte varie, por exemplo, de 0 a 15 volts. Pronto. Eu quero que ela varie nessa faixa. Né? Mas aí ele diz, não, eu não dou 0, a menor tensão que eu dou é 1,25. E aí o que as pessoas fazem? Mete diodo aqui, bicho, 2, 3, 4, para dizer que quando tiver 1,25, ele não vai conseguir polarizar esse bando de diodo, dá 0 na saída. Deu para entender a ideia? Cada diodo é 0,7. Se você bota 3, você precisa de pelo menos 2,1 volt para fazer os 3 conduzirem. Se você só tem aqui 1,25 volts, significa que esses 3 diodos não vão poder conduzir, nem que a vaca tussa. Deu para entender o que eu disse? Que por que as pessoas fazem? Elas colocam diodos aqui. Isso não é muito bom. Sabe por quê? Porque, às vezes, você tem um regulador como esse, e aqui, pelo lado dele aqui, você põe um circuitinho, né? Aqui, normalmente, você põe um circuito, tem um resistor aqui e tal, vem para a entrada. Você põe um circuitinho com um transistor para dar uma corrente alta. Esse cara é de 1 ampere. Aí você diz, não, mas eu quero que a minha fonte ela vá de 0 a 15 com 5 amperes. Vamos botar 15? Com 15 amperes, velho. Fonte profissional, né? Com aquelas lapas de regulador lá na traseira do camarada, aqueles dissipadores bem poderosos que tem aqui, né? Que é para poder o cara esfriar. Né? Olha que legal. Aí você chega aqui, pá, pá, e aqui por trás você bota aqui, você prende o seu transistor com esse dissipador gigantesco.
como se fosse um radiador. Então, você tem que ter uma maneira de eliminar esse 1,25, porque se você começar botando diodo, o teu diodo vai ficar mais grosso do que o meu dedo, vai ficar uma lapa de diodo, vai ficar um negócio feio. Além do que, em alta corrente, a tensão não é 0,7, passa a ser 0,2, 0 algum pouquinho, coisa pequena.